Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno e vamos falar agora sobre cálculo de integrais. O objetivo desta aula é nós entendermos o que é o cálculo de integrais e como realizar o cálculo de integrais de funções do tipo x elevado a n. Nós vimos nas aulas passadas o que é derivada. Então, dado uma função f de x, do tipo x ao cubo mais x ao quadrado mais 1, essa função me dá um gráfico que é esse representado pela curva verde. Quando a gente calcula a derivada dessa função, a nomenclatura é você colocar um apóstrofo na frente do f. Então, aqui lê-se: a derivada de f é igual a 3x ao quadrado mais 2x. O raciocínio utilizado foi a potência do x. Ele vem para frente do x e aí a gente subtrai 1 da potência. Então, x ao cubo ficou 3x ao quadrado. O x ao quadrado ficou 2x. E a derivada do número constante é zero. Por isso, a derivada da função f ficou 3x ao quadrado mais 2x. Se colocarmos um valor, se atribuirmos um valor para x, por exemplo, menos 1, e fazermos as operações descritas na função derivada, então nós temos que a derivada, quando x é menos 1, temos 3 vezes o menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 1, o que me dá 1. O que isso significa? O resultado, esse número que é obtido da derivada, representa o seguinte: quando eu coloquei o menos 1 dentro da função derivada, eu obtive com que velocidade a função f está variando quando o x está no menos 1. Então, nós podemos traçar aqui no gráfico da função, passando exatamente pelo ponto onde x é menos 1, uma reta que a gente chama de reta tangente, e a inclinação dessa reta tangente é exatamente o resultado da função derivada. Então, a velocidade com que a função f está variando quando ela passa pelo x igual a menos 1 é velocidade de 1. O quê? Pode ser 1 metro por segundo, uma bactéria por segundo, alguma coisa por tempo. Se fizermos novamente a derivada, escolhemos um outro valor, x igual a 0, por exemplo, então quando x, essa informação está dizendo, quando x for 0, a derivada da função nesse ponto está dando 0. A reta tangente é horizontal. Por quê? Porque a inclinação dessa reta tangente é 0. A velocidade com que a função muda nesse ponto é 0. Então, nós vimos que derivada significa taxa de variação. Com que velocidade a função muda em cada ponto que eu selecionar no gráfico. Nós vimos aqui 2 pontos. O x igual a menos 1 e agora o x igual a 0. Cada um com a sua inclinação, com a sua velocidade de variação. Mas o que é integral? Se eu chamar aquela derivada de uma função g, nós temos aqui, então, na sua tela, uma função que eu chamei de f, que é a x ao cubo mais x ao quadrado mais 1, e temos a função g de x, que é a 3x quadrado mais 2x. A função g de x, que é o 3x quadrado mais 2x, é a derivada da função f, x ao cubo mais x quadrado mais 1, nós vimos no slide anterior. Agora, se eu sei que g é a derivada de f nesse caso, o que é f para g? Nós chamamos essa função f de uma integral da função g de x. Então, g é a derivada de f, e f é a integral de g. Reparem que a operação de derivada é inversa da operação que a gente chama de integral. Vamos nos aprofundar mais um pouco. Qual a função eu derivo para obter a função g de x igual a 3x²? Então, eu quero saber quem eu derivei para ter a resposta 3x².
Reparem que se você pensou f de x igual a x ao cubo, pô, você está certo, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Muito bem. Mas se você pensou f de x igual a x ao cubo mais 2, também está certo, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, a derivada de 2 é zero, então derivar essa função f também me dá 3x ao quadrado. Se você pensou qualquer outro número somado com x ao cubo, você também acertou. Todas essas respostas possíveis podem ser aí, eu posso inserir infinitos números constantes ao x ao cubo. Elas são chamadas de família de primitivas. Todos esses são exemplos de primitivas da função g de x igual a 3x ao quadrado. Essa pergunta, qual função eu derivo para obter o 3x ao quadrado, eu posso escrever usando símbolos matemáticos. Então, eu tenho essa chave, seguido da função e depois o elemento dx. Então, aqui está escrito integral de g de x dx. Eu poderia pôr direto qual é a regra matemática da função g, que está aqui, ó, integral de 3x ao quadrado dx. Quando nós lemos isso, integral de 3x ao quadrado dx, nós temos que entender exatamente essa pergunta que está aqui em cima. Qual função eu derivo para obter g de x igual a 3x ao quadrado? Isso é o que nós chamamos de integral. E a maneira de se escrever essa resposta é integral de 3x ao quadrado dx é igual a x ao cubo mais k. Lembrando que o k é um número qualquer constante, porque qualquer número que eu colocar aqui, eu posso derivar e obter a função que está aqui dentro. Isso é um exemplo de integral indefinida. Bom, vamos para um outro exemplo. Qual a função eu derivo para obter g de x igual a 5x à quarta? Escrevendo matematicamente, temos integral de 5x à quarta dx. É muito comum os meus alunos esquecerem esse elemento dx, mas o símbolo de chave e o dx é o que vai determinar qual é a função que você está integrando. É muito importante não esquecer o dx, e tudo que estiver entre a chave e o dx é a função que você está integrando. Então, a integral dessa função é x à quinta mais uma constante. Derivando, temos 5x à quarta. Pense um pouco, pause esse vídeo agora, pense um pouco sobre quais seriam as respostas para essas três integrais que estão aí na sua frente. A resposta, a integral de 3x ao quadrado dx é x ao cubo mais uma constante. Por quê? Se pegarmos aqui a resposta x ao cubo mais k e aplicarmos a derivada sobre essa função, temos que a derivada da constante é zero e a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, voltamos à função que está sendo integrada. Ok, está certinho. Na letra B, nós temos que pegar a resposta x à quarta sobre 4 mais k, derivar e obter novamente o x ao cubo. Então, se aplicarmos a regra de derivada, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Como nós já temos um 4 aqui embaixo no denominador, podemos, então, simplificar dividindo 4 por 4, que dá 1, e voltamos a ter o x ao cubo. Então, a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4 mais k, porque a derivada de x à quarta sobre 4 mais k é igual a x ao cubo. E a última função, temos aqui a integral de 2x à quarta dx é 2x à quinta sobre 5 mais k. A derivada de x à quinta, o 5, vem para frente, multiplicando o número constante 2.
Como eu já tenho um 5 aqui embaixo, eu corto o 5 com 5 e temos o 2x² novamente, e a derivada de um número constante é zero. Vamos agora tentar generalizar para a gente não ficar tendo que pensar ou lembrar ou se esforçar demais para resolver uma integral. Por isso que existem algumas regrinhas que facilitam a nossa vida. Então, integrando a função 3x² dx. 3 é um número constante que está multiplicando um polinômio. Na integral, você pode conservar o número constante que está multiplicando a variável e aplicar uma regra direto na potência de x. Você soma 1 na potência e repete esse número embaixo e na forma de denominador. Então, no caso, 3x², a integral você soma 1 no potência 2, repete esse número embaixo e adiciona o k, que é a constante. Temos então 3x³ sobre 3 mais k. Como temos um 3 em cima e embaixo do denominador, dividimos um pelo outro dando 1, e 1 vezes x³ é o próprio x³. De uma maneira mais genérica, quando você tiver uma integral de qualquer x elevado a n, ou variável elevada a n, você vai somar 1 nesse número e vai repetir esse número embaixo. Vamos então para um outro exemplo. Integral de 4x² dx. Seguindo a regrinha do x elevado a n, para integrar essa função, a gente soma 1 na potência do x e repete essa operação no denominador, colocando o mais k. Esse k é importante porque representa todas as constantes que você pode colocar nessa resposta, porque derivando essa função, você chega na função que está sendo integrada, e a derivada da constante é zero. Então, nós temos que a resposta dessa integral é 4x² sobre 8. Simplificando por 4, tanto esse 4 quanto esse 8, temos então que a resposta dessa integral x⁴ sobre 2 mais k. Vamos para outro exemplo. Integral de 2 sobre x² dx. Nós vimos até agora aquela regrinha de calcular integrais quando a função é do tipo tem o x elevado a n. E agora que o x está elevado ao cubo, mas está no denominador? O primeiro passo é nós reescrevermos essa função para que ela fique do jeito x elevado a n. Então, eu vou usar a propriedade de potência. Quando eu tenho um número com potência no denominador de uma fração, eu levo para cima e troco o sinal da potência. Então, aqui está o x elevado a n agora. Vamos aplicar a regra do jeitinho que a gente aprendeu ali atrás. Mantemos a constante 2, somamos 1 na potência, que agora é o menos 3, e repetimos esse procedimento no denominador, somando mais k. Menos 3 mais 1, menos 2. Não se perca aí, ok? Agora a gente simplifica o 2 do numerador com o menos 2 do denominador, o que nos dá x elevado a menos 2 sobre menos 1, mais k. Como eu tenho uma divisão de um número positivo com um número negativo, faço o jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, a resposta final é 1 sobre x² mais k. Lembre-se que aqui no numerador eu tenho x elevado a menos 2. Como eu devolvi ele para baixo, para o denominador, eu tenho que trocar o sinal da minha potência. E agora, temos a integral de raiz quadrada de x dx. O primeiro pensamento é fazer análogo ao exemplo anterior, escrever essa função no formato x elevado a n, o que nos dá integral de x elevado a meio. Esse 2 que está aqui é o índice da nossa raiz, que não aparece nada aqui, porque a menor raiz que é possível é o 2. E esse 1 é a potência que está aqui elevando o x, que está dentro da nossa raiz. Então, o número que está em cima, dentro da raiz quadrada, como potência do x, fica na primeira posição da fração, e o índice da raiz se torna o denominador da potência.
Aplicamos agora a mesma regrinha do x elevado a n. Aqui está o x elevado a meio. Então, x elevado a meio mais 1, repita a operação da potência no denominador e acrescento o mais k. Meio mais 1 é 3 sobre 2. Se você tem dificuldade de fazer essa soma de frações, sugiro você ir no Khan Academy e pesquisar sobre soma de frações. Ou acesse a minha videoaula que vai estar aparecendo em algum lugar dessa apresentação. Repetimos o processo, meio mais 1 deu 3 meios. Para você entender melhor agora, eu tenho o x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Eu coloco o 1 embaixo do x para eu ter uma fração sobre outra fração. Nessa divisão, eu faço então os extremos multiplicados. Então, vai ser 2 vezes o x elevado a 3 meios. E faço os meios multiplicando 3 vezes 1. O que me dá 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo. Lembra que o denominador vira o índice da minha raiz e o numerador da potência é a própria potência que entra junto com o x dentro da raiz. E 3 vezes 1 é 3, essa é a nossa resposta. Bom, essa foi mais uma aula sobre cálculo diferencial integral. Não esqueça de fazer vários exercícios, ver exemplos, consulte plataformas como o Khan Academy ou consulte os livros de cálculo para você entender a simbologia. Olhe os exemplos, isso é importante para aprender matemática. Bons estudos!